Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, nós estudamos por 15 minutos o Livro dos Espíritos. O primeiro livro da codificação realizada por Allan Kardec, que organizou todas as informações da revelação divina que nos foi trazida através dos espíritos superiores da falange do Espírito de Verdade. E nós estamos no livro primeiro, no quarto e último capítulo do livro primeiro. O livro primeiro, ele trata da criação, né? Na verdade, não é bem este o termo. Vamos ver o termo exato. Causas primeiras. Capítulo 1, Deus. Capítulo 2, Elementos gerais do universo. Capítulo 3, Criação. Capítulo 4, Princípio vital. Na questão 71, nós já vimos aqui, deste capítulo 4, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, foi o que vimos ontem, e hoje vamos ver inteligência e instinto. Questão 71, pergunta Kardec aos espíritos superiores. A inteligência é um atributo do princípio vital? Vamos lembrar, princípio vital é um fluido que é um fluido diferenciado do fluido cósmico universal, que está no universo espalhado e que vitaliza, está latente, e que ao entrar em contato com um corpo espiritual, vamos dizer assim, não é? Vitaliza o corpo físico, através da qual aquele princípio inteligente se manifesta no mundo físico. Só vai haver a vida aqui se junto do organismo houver a ação desse princípio vital, ok? Então, se Deus cria espírito e matéria, princípio inteligente, princípio material, o princípio vital faz parte do princípio material. E aí ele pergunta, a inteligência é um atributo do princípio vital? Ora, a inteligência é um atributo do princípio espiritual, do princípio inteligente. Então, vamos ouvir a resposta dos espíritos. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. Ok? Então, se isto vai acontecer apenas com os espíritos, os seres inteligentes da criação, onde os seres pensantes vão se unir a esse princípio vital e nós, então, seres pensantes, nos manifestamos aqui. Todos os seres vitalizados também vão receber princípio vital, mas estamos falando de inteligência, ok? A inteligência vai haver, a inteligência que gera, né, que responde pelo raciocínio. Os animais também têm inteligência, mas é uma inteligência que não tem a razão. A razão é aquilo que favorece o raciocínio, o desenvolvimento do pensamento.
ok? Se tiverem alguma questão, por favor, utilizem o chat para fazê-la. Bom? Continuando. Vamos ver aqui um comentário de Allan Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. De novo, nós sabemos que os animais têm inteligência, mas eles não vão pensar no sentido de ser um pensamento elaborado com a razão. A razão apenas nos espíritos. Mas vamos ter processos simples da inteligência, ligados muito à realização de tarefas, que os animais já fazem. Vamos dizer assim, nós temos, inclusive, condições de desenvolver comunicação. Foi feita uma experiência com uma chimpanzé, e ela aprendeu a linguagem dos sinais, aprendeu a se comunicar um vocabulário de 600 palavras. Hoje tem muito jovem que não tem essa quantidade de vocabulário. Não é? Estão muito simples, muitas vezes, para falar, infelizmente. E é muito interessante isso. Então, nós vejamos como é que é possível certas questões extremamente simples. Vamos ver numa criança pequena essa simplicidade na expressão, mas isso por quê? Porque o espírito está abafado naquele corpo infantil. Depois, conforme vamos crescendo, o espírito começa a ter como se manifestar e se expressar melhor. Não é o que acontece nos animais, ok? Nos animais, nós vamos ter ainda um princípio inteligente, não alçado ao nível de espírito. Então, esse princípio inteligente vai ter razão, sim. A razão começa no princípio inteligente com o instinto. O instinto é uma inteligência pré-fabricada, né? É um programa que é instalado ali nos animais. E eles vão falar, então lá está a abelhinha e todas vão fazer as colmeias da mesma forma. Não há criatividade. Então eles vão lá e vão dizer, o João de Barro vai fazer a mesma casinha, todo mundo vai fazer igual. Não tem casa futurista, não. É sempre a mesma casinha. Então, a inteligência é levada pelo instinto. Mas na medida em que vai havendo este desenvolvimento da evolução anímica no reino animal, nós vamos chegar aos animais mamíferos superiores. Nós vamos ver, não é? Inteligências que nos deixam, às vezes, assim, podem não desenvolver nenhuma tese, nem nenhum conceito filosófico, nem ter ideia de vida ou morte, no sentido de prever, imaginar que um dia vai morrer, mas nós vemos a inteligência de um elefante, de um golfinho, não é? De baleias, não é? Nós vemos, nossa, o
cão, ok que o cão, ele tem milhares de anos convivendo com o ser humano, não é? Isso não convivemos com seres de condição superior impunemente, não é? Acabamos nos favorecendo com isso. Então, nós temos que o próprio princípio inteligente nos animais, nos vegetais, nos animais, não é? Inferiores, ele não é individualizado. Quando eles morrem, esse princípio inteligente, assim como o fluido vital, retorna a um todo, embora um seja matéria e outro seja princípio material e o outro princípio espiritual, ok? Mas, evoluindo, chegando aos animais superiores, vamos dizer, no desenvolvimento, na evolução, já há uma individualização desse princípio inteligente. Tudo isso nós vamos ver aqui mesmo neste livro, ok? E aí, então, isto vai favorecendo já, como já vai haver uma individualização, um processo mais personalizado ou individualizado mesmo do desenvolvimento de uma inteligência individualizada. Isso é muito, muito interessante. Bom, mas aí já estamos avançando quando não há necessidade, porque... Mas é importante nós termos ideia de certas coisas. Isso ajuda com que nós tenhamos ligando os pontos, não é? Fazendo aqueles insights, aquilo liga aquilo, aos pouquinhos nós vamos ligando mais facilmente os pontos das inúmeras informações que nos trazem a doutrina espírita e que aos poucos nós vamos conseguindo ter um panorama mais geral, como se fosse um grande quebra-cabeças, que a gente consegue ter uma ideia melhor do que seja. Na questão 72, Kardec pergunta: qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. O princípio inteligente. Essa é a inteligência universal, o princípio inteligente. Então, nós temos a inteligência suprema, que é Deus, o Criador. E Deus, o Criador, cria. Cria o quê? O princípio inteligente. Cria também, e daí que é importante, que nós dissemos antes, cria também o princípio material. Quando ele cria um e cria outro, eles são unidos. Então, vamos ter o corpo espiritual, vamos ter vamos imaginar na planta. A planta, ela tem um corpo energético. Já ouviram falar da foto Kirlian, né, onde vemos a aura, onde já foi... Ela tem uma sensibilidade, a planta tem sensibilidade. Até mesmo ela sente as energias pesadas, se desvitaliza, é uma sensibilidade que ela tem. Ela não pensa, ela não sente como nós sentimos, mas ela tem uma sensibilidade. Tem muitas pessoas que conversam com as plantas e aquele amor com o qual elas são envolvidas, elas respondem maravilhosamente bem a essas energias. Quem não é? Muito bem, mas voltando aqui, qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Os espíritos respondem: isto é apenas uma comparação, mas que não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem, ao ser humano, não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Ou seja, nós não vamos tirar nada. São as leis de Deus
que fazem com que as coisas aconteçam, não é? Então, voltando daqui. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência, fica uma coisa meio caótica, não sei, na minha ideia parece, e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material. Isso é apenas uma comparação, mas não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. Então, a inteligência, ela é própria do princípio inteligente, okay? Que vai se desenvolver primeiro na evolução anímica, até ser individualizado, e aí, num determinado momento, ele passa por uma ação dos espíritos construtores, e então é dotado de razão, e aí começa uma outra fase evolutiva nossa, que é a fase da evolução moral. Primeiro passamos pelos 3 reinos na evolução anímica, mas o princípio inteligente não está individualizado até chegar nos animais superiores, ele vai se individualizando, os espíritos não dizem em qual espécie isso se dá, em qual... não dizem. Só dizem que é no reino animal, numa fase mais avançada. Então, que aí vai se dar a individualização desse princípio inteligente. Vejamos como vai sendo mesmo o progresso, né, a lei do progresso, na evolução anímica. Depois, passamos a espíritos. Primeira fase é o quê? Espíritos primitivos. Então, é aquilo quando nós estamos ainda totalmente tomados pelo instinto. Ainda os instintos estão conosco, mas a moral está cada vez mais sobrepujando esses instintos, não é? E vamos ficar por aqui. Amanhã continuamos e no nosso projeto 15 minutos, às vezes um pouquinho mais ou menos, do Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.